Então, gente, é, acho que já está no tempo, né? Dei um atrasozinho, mas já deu mais ou menos a hora. Então, boa noite para todo mundo. Mais uma quarta-feira, estamos aqui. Acho que todo mundo aqui já está familiarizado como é que é a dinâmica, né? Então, para começar, como sempre, nós vamos fazer o refúgio, lembrando daquilo que nos traz um senso de segurança na nossa vida. Para quem está mais acostumado com os ensinamentos do Buda, nós tomamos refúgio nas três joias do Buda, nos ensinamentos e na comunidade. E caso alguém aqui possa ter outro objeto de refúgio, então nós vamos trazer esse objeto em mente agora e enquanto recitamos a oração de refúgio. Ok? Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos de praticar a generosidade e as outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos de praticar a generosidade e outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos de praticar a generosidade e as outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Quer que eu fale a primeira já, Chico? Uhum. Vamos lá. Então, com essa motivação, né, de nos tornar um ser iluminado, de nos tornar um Buda para beneficiar todos os seres, o Yuri vai começar agora com essa primeira, explicando a nossa primeira meditação, que é chamata, Shine, ou acalmando a mente. Então, dá uma explicada, explica um pouquinho e orienta a gente, tá, Yuri? Obrigada. Então, como sempre, né, gente, a gente começa com a chamata, para acalmar um pouco o ritmo que estava antes. Eu estou precisando, o ritmo aqui das dificuldades técnicas. Então, vamos tirar uns 10 minutinhos, acho que 15 minutinhos, né? Para trazer atenção para a nossa respiração, tomando a postura de meditação que nos é mais confortável, com a coluna ereta, sem ser muito ereta, os pés apoiados no chão se estivermos na cadeira, ou com as pernas dobradas, como preferirmos. E tomando essa posição confortável, nós vamos agora trazer a nossa atenção para a respiração, permitindo que os pensamentos fluam naturalmente, mas sem nos ater a eles. Sempre que algo nos distrair, nós trazemos a atenção de volta para a respiração. Esse exercício, essa repetição, é a prática em si. E assim nós começamos, então, os próximos 10 minutinhos, entre 10 e 15 minutinhos. Algum barulho nos distrair, algum pensamento chamar a nossa atenção. Simplesmente percebemos isso, reconhecemos, nos desviamos do foco e retornamos para o objeto, muito tranquilamente.
Vamos retornando aos poucos. Quando se sentirem prontos. Abrindo os olhos. Fechando um pouco o corpo. Tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Eu acho super interessante, Yuri, quando a gente observa a mente com que a gente entra numa prática de meditação e o que acontece quando a gente consegue acalmar ou observar os pensamentos, respirar, enfim, entrar em contato com a nossa mente. Eu acho muito interessante. É como se a gente conseguisse acalmar mesmo, conseguisse entrar um pouquinho em contato com aquele oceano muito calmo, muito sereno, aonde existe todo um movimento parte daquele oceano. E aí? Para mim, realmente, eu estava precisando. Deu uma desacelerada. Acho que podemos ir para a próxima. Tem dias que a gente está acelerado, né? E que quando a gente começa a meditar, leva um tempo. E tem dias que a gente já está ali naquele tempo, né? E alguém sentiu sono, alguém ficou muito agitado, alguém quer compartilhar aqui alguma coisa com a gente? Bom, então, se a gente está todo mundo com uma mente mais concentrada, mais quieta, a gente vamos passar para a nossa segunda meditação. Quando a gente consegue aprofundar esse estado de serenidade, de calma, onde a gente tem foco e atenção plena, onde as duas coisas acontecem, então a gente consegue ir mais fundo, aprofundar mais isso e trazer um pensamento com o qual a gente vai trabalhar. O que a gente chama de meditação analítica, ou vipassana, um olhar em profundidade. Então, olhando mais profundamente hoje, a gente vai trabalhar sobre a primeira perfeição no caminho nesse caminhar até alcançar a iluminação e alcançar esse estado pleno de um Buda,
ou de um bodhisattva, ou seja, daquele que cultiva essa mente do despertar, né? E então a gente vai trabalhar sobre essa primeira perfeição, e que ela é a primeira porque ela é mais fácil de ser entendida, mas é a perfeição da generosidade. Generosidade, doar, ser generoso, compartilhar, ser caridoso, e não importa o nome ou rótulo que a gente vá colocar aí, generosidade é essa primeira perfeição. É claro que a perfeição em si tem um aspecto bem maior do que a gente compreende, mas se a gente conseguir compreender o que é generosidade, como isso se processa dentro da gente, então a gente vai devagarzinho desenvolver essa perfeição. A gente leu na segunda-feira um texto do Lama Yeshe no livro Quando o Chocolate Acaba. E normalmente a gente trabalha em cima desses textos que a gente leu. E eu vou aqui abrir meu livro e eu vou ler um pedacinho desse texto. A gente agora começa, enquanto vai sendo lido, vamos começar a novamente trazer a mente focar, concentrada e atenta. Atenção plena, ou seja, o objeto dessa nossa atenção é o próprio texto. Tá? Então, eu vou ler esse texto bem pequeno e a gente, em seguida, começa a naturalmente trabalhar sobre como esse texto vai se processar na nossa mente. Tá? Vamos lá. Então, vou bater o sininho antes para não atrapalhar depois. Hoje foi um sininho grande. Verdadeira generosidade. Engajar-se na verdadeira generosidade, a prática da caridade do Bodhisattva, é extremamente difícil e deve ser feito sem nenhum traço de avareza. Muitas pessoas doam com orgulho e apego. Isso não é generosidade, é tão somente ego. A prática da caridade do Bodhisattva, de fato, qualquer uma das 6 perfeições deve incluir todas as outras. Em outras palavras, caridade deve ser praticada juntamente com moralidade, paciência, entusiasmo, concentração e sabedoria, em especial sabedoria.
E devagarzinho a gente se movimentando um pouquinho, mantendo a atenção no nosso se movimentar. Tomando um pouquinho de água, mantendo a atenção. Observa como é que essa água vem, entra, penetra, desce pela sua garganta, alimenta, hidrata o seu corpo. Oi, Lia, que bom te ver aqui. Boa noite a todos. E agora, vamos tentar conversar um pouquinho. Como é que foi meditar sobre generosidade? O que surgiu na mente de cada um? Dentro desse texto, desse contexto que Lama Yeshe coloca muito bem, o que surgiu? O que a gente pode generosamente compartilhar aqui? Karen. Eu pensei, eu não estou com o livro aqui, mas eu pensei muito em como as outras 5 perfeições devem e podem acompanhar a generosidade. Então, e como elas se confundem com generosidade. Elas se mesclam na realidade. E foi isso que eu fiquei pensando o tempo inteiro nessa segunda parte, nessa meditação analítica. Isso é interessante, né, Karen? Muito porque te traz para o teu dia a dia. Como é que surge generosidade na tua vida? Porque, por exemplo, generosidade sem tolerância não existe. Sem ética não existe. Nesse sentido, fui vendo a inter-relação de uma com a outra. A concentração já não consegui ligar muito com a generosidade, só uma generosidade com a gente mesmo por estar tendo essa oportunidade, estar usufruindo dessa oportunidade. E assim sucessivamente. E a sabedoria. Sabedoria por ser generoso, de ser generoso. Por aí, eu não sei se eu me esqueci de alguma. Tolerância. Tá perfeito. Ética, paciência, entusiasmo. O entusiasmo, o esforço e entusiasmo. Isso. Mas aí, foi isso. Que bom, Karen, que bom. Isso é um caminho e tanto. E aí, alguém quer... E aí, Yuri? Eu também tive uma reflexão, mas não foi tão ampla quanto a da Karen. Eu fiquei mais focado na generosidade, só na generosidade, e eu pensei assim, um pouco também do que ela falou, né, da generosidade para conosco mesmo, e fiquei assim, o que seria realmente a generosidade? O que me veio foi olhar para si mesmo e reconhecer o que realmente a gente precisa, o que realmente a gente tem, entender, também foquei um pouco na ganância, né? Até que ponto
que a gente deseja assim ter, né? O que fica até sem jeito de falar, mas assim, o que a gente, até que ponto nós estamos nos deixando levar pela ganância? E entender que o excedente disso é aquilo que realmente pode ser um bom fruto para a generosidade. Entender se eu já tenho tudo isso, por que não compartilhar com o outro? Se eu já tenho tudo isso, por que não reconhecer até que é dele já, é do outro? Se eu sou uma pessoa que tem um montante muito grande de dinheiro, por que não reconhecer que esse dinheiro aqui, de certa forma, pertence ao outro porque ele precisa dele? É uma abertura dessa forma. Se eu tenho uma boa relação comigo mesmo, se eu tenho a capacidade de gerar um amor, uma compaixão no meu coração, por que não dar isso para o outro, né? Por que não dar isso de presente? Principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. E muitas vezes as pessoas que mais precisam são as pessoas que algumas vezes nós temos dificuldade de dar. Pensando assim, pessoas do nosso convívio, que talvez nós devamos prestar um pouco mais de atenção. Então, é isso, um pouco da abundância que muitas vezes nós não reconhecemos e que pode ser compartilhado assim, um potencial que pode ser oferecido ao outro. Foi o que me veio. O Anderson quer falar. Só abrir o microfone. Sim. Me veio várias reflexões, inclusive assim, né, da Cris, do Yuri, me passou também isso, assim, né. Então, assim, o que eu posso contribuir além disso, assim, de algumas situações, né, da semana, durante o qual eu me peguei tendo a oportunidade, né, de praticar essa generosidade, assim. Então, o que eu entendi? Eu vivenciei recentemente duas experiências, assim, né, que me remetem a uma expressão do Tom Glenn, né, agora está me fugindo o nome, que faz junto com a prática de Avalokitesvara, né, que transforma a mente, né, oito versos Os oito pensamentos que transformam. Isso, perfeito. Grato, Sheila. E assim, como que a gente tem que ver todos os seres como nossas mães. Então, eu não entendia isso. Não entendia na lógica, mas não entendia na experiência de vivenciar uma generosidade, vendo todos os seres como se fossem nossas mães. E aí, na semana agora passada, a minha mãe, ela teve uma crise de urina e foi ver, e parece que ela expeliu uma pedra nos rins, sentiu muita dor, e ela mora no Mato Grosso do Sul e eu na Bahia, e aí, quer dizer, 2.000 quilômetros de distância, um pouco mais, e então, assim, o que eu posso fazer? Além de oração, além de atenção. Então, assim, né, a gente se encontra agitado, assim, o que eu posso fazer para diminuir a dor, o sofrimento da minha mãe, né? Aí eu dei todo o suporte possível, pedi para ela imediatamente ver aonde tinha um médico, se não conseguisse pela rede do SUS, que fosse mesmo no particular, enfim, as coisas ocorreram. Aí ela precisou fazer um ultrassom dos rins e aí eu falei, pode ir lá, vai no laboratório, veja quanto custa, me passe. E aí eu já passei o dinheiro para ela e rapidamente ela já fez. Hoje ela já tem o resultado, ela está tratando, realmente ela está expelindo as pedrinhas nos rins, mas ela já está melhor, já está medicada. E ao mesmo tempo, um rapaz que ele mora na rua, né, por várias questões sociais, ele mora na rua, e um dia eu parei para conversar com ele e perguntava o que ele precisava. Faz muito tempo, faz assim, mais de 6 meses. E deixei o meu contato de WhatsApp para ele. A hora que ele precisasse de algo, ele entrasse em contato comigo. E ele entrou.
na mesma semana passada ele entrou, dizendo que ele não pôde ter condições mais de alugar lá o quartinho dele, que ele estava precisando o básico do básico, porque estava morando numa barraca na rua, né, na calçada, então ele não podia manter muitas coisas, comida, principalmente comidas que fossem assim, que não desse tempo de estragar, então enlatados, bolachinha, leite em pó. E que se eu pudesse dar essa força para ele, que ajudasse ele com esses mantimentos, assim, né? Então, isso foi uma oportunidade muito grande para eu colocar o meu ego, desafiando assim, esse meu ego, né? Quando é minha mãe, eu quis resolver muito rapidamente. E esse rapaz, eu já tenho, apesar de ter essa boa vontade de ajudá-lo e tudo, aí eu percebi quando que esse ego não está assim tão interessado como se fosse minha mãe, eu confesso isso, né? Então, assim, essa meditação de hoje fez eu vê-lo como se fosse minha mãe. Eu tive a oportunidade de vê-lo como se fosse minha mãe. E, de fato, um dia foi. E aí, assim, a urgência que eu teria para resolver o sofrimento dele, mesmo que seja passageiro, mas urgente, assim. E aí eu também fiquei imaginando mil coisas, mil cenas assim, e buscando pensamento mais para analítica. E por fim, o que me ocorreu, né, é também assim, nesses últimos tempos assim, quanto eu tenho trabalhado o pouco da generosidade e quanto é importante para mim como valor praticar generosidade. Eu tenho tomado muito cuidado para eu não aparecer em cena, né? Exatamente para combater esse orgulho e esse apego que possa surgir, que às vezes surge. Aí eu fiquei vendo assim, quanto de coisinhas pequenas que eu faço e eu não gosto de assinar, de levar meu nome, de colocar que eu que fiz, não sei o quê. Eu tenho tomado esse cuidado muitas vezes. E quanto que isso é bom para preservar ou permitir esse caminho, né, o mais sábio da generosidade, da verdadeira generosidade, por assim dizer. Eram essas duas coisas assim que me passou. Legal. Oi, Fábio, quer falar? Quero sim. Então, gente, boa noite. Enquanto eu estava fazendo a meditação, na parte analítica, me veio mais foi imagens de algumas pessoas conhecidas, a maioria mais velhas, como a avó, pessoas da minha cidade. Sabe aquela senhorinha que tem um rosto tão agradável que você não conhece, não sabe muito bem a história dela, né? Mas só de estar perto você se sente acolhido. Às vezes é aquela pessoa que está passando por tantas dificuldades, é, não chega nem próximo das coisas que você enfrenta, mas elas parecem assim, tão completa, mesmo nas dificuldades, nas coisas que ela passa, ela está com um sentimento de tanta completude, mas ao mesmo tempo tem um espaço para estar ali com você, para te ouvir, para te apoiar, para te dar carinho. E às vezes só de você estar perto mesmo, você já se sente acolhido, já se sente coração cheio. Então, quando eu pensei sobre generosidade, me veio muito o rosto dessas pessoas na minha mente. Sabe, assim, são pessoas que a maioria que me veio são umas pessoas que parece que estão em paz consigo mesmas. A maioria, não sei se tem alguma relação, pessoas de muita fé, né? E uma abundância interna, uma disponibilidade interna incrível. E a maioria parece que nem no estudo, nem chegou a refletir sobre isso. Delas mesmas, faz parte do jeito de ser. Então, quando eu parei para poder refletir, foi vindo um rosto atrás do outro dessas pessoas e que me trouxe mais tranquilidade, que me trouxe um coração cheio, que me trouxe um sentimento de abundância, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei, quando o Anderson,
ele fala sobre pequenas coisas que está fazendo, que não está assinando nome, alguma coisa em relação a isso, né, Anderson? Eu percebi, com a minha experiência, observando os meus comportamentos, que isso também parece assim, ser uma via de mão dupla. No início, eu percebi no budismo uma forma de alimentar mais ainda o meu ego, né? Aquele sentimento de não querer aparecer, não vou aparecer nessa câmera não, não quero ser filmado, não quero ir para o Facebook, ai, não vou assinar isso aqui não. Será que ficou perfeito? Às vezes, não sei, né? Então, o budismo parece que veio como uma forma de alimentar mais ainda esses meus recursos do ego, do egocentrismo, num primeiro momento. E a partir daí que eu pude perceber isso, que aí opa, peraí, não é muito bem assim não, né? Não é muito bem por esse caminho não. Mas é só um contraponto, tá, Anderson? Assim, não estou falando no sentido de criticar, só estou falando o outro ponto de vista dessas atitudes, que para mim funcionava dessa maneira, como um recurso para mim poder continuar fazendo aquilo que não estava funcionando, que não era no caminho do budismo, né? Que era totalmente contramão, estava alimentando mais ainda esse meu eu. Poxa, muito legal o que todo mundo que a palavra generosidade vai trazendo, né? Mas eu acho que no que eu fui observando aqui, e isso acontece comigo, por isso que eu vou colocar, a gente olha a generosidade muito do ponto de vista a gente sendo generoso. Alguém conseguiu imaginar ou pensar a generosidade de deixar alguém ser generoso com a gente? Isso eu acho assim extremamente difícil. É tão mais fácil doar, é tão mais fácil ser caridoso do que receber, do que aceitar, do que reconhecer a necessidade. Eu acho isso muito interessante, porque a gente está aqui falando de um caminho de um caminho até essa perfeição. Porque a própria perfeição da generosidade, ela é tão imensa, quer dizer, a generosidade de um bodhisattva, que traz em si sabedoria, ética, paciência, entusiasmo, concentração, que traz tudo isso, a ponto de não haver quem doa, nem quem recebe, nem objeto sendo doado ou recebido. É complicado e assim, é imenso assim. Então é muito legal que a gente possa refletir junto. E como é importante meditação analítica quando a gente tem concentração, atenção plena e observa, sabe? Leva essa concentração ao objeto que surge. É como ler um livro. É assim que as coisas vão, que a gente vai aprendendo e compartilhando. E como a Terezinha já está batendo o sininho aqui, lém, a gente vamos praticar a generosidade assim imensa. A gente, nesse momento, dedica a todos os seres, sem qualquer exceção, a quem a gente acha que precisa, a quem a gente nem sabe se precisa, a quem a gente acha que não precisa, a gente, a nós mesmos e a todos os seres, sem colocar gosto, não gosto, sem qualquer exceção. Quando a gente faz essa dedicação, a gente dedica toda essa energia, tudo que a gente produziu aqui juntos
para benefício de todos esses seres. Eu costumo sempre fazer uma prece de dedicação. Cada um trabalha no decorrer dessa prece. Tá? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, que todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, sejam dedicados para o benefício dos seres sencientes. Possa a doença, fome, guerra e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto compaixão e sabedoria aumentam nessas e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite. E possa imediatamente, ao despertar, perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Que a suprema joia da Bodhicitta que ainda não surgiu, surge e cresça, e a que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Dedicamos quaisquer virtudes acumuladas para o benefício dos ensinamentos de todos os seres sencientes, e particularmente para que incêndio os ensinamentos do venerável Losandrapa brilhem para sempre. Obrigado, Sheila. Obrigado, Cris. Obrigado, Yuri. Obrigado, Fábio. Obrigado a cada um. E gente. é muito bom estar aqui compartilhando. É muito bom. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Yuri. Obrigada, Sheila. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Boa noite.